A primeira coisa que você precisa entender é isso. Há segredos no Brasil que não envelhecem. Eles fermentam. Eles engrossam. Eles se tornam mais perigosos com o tempo. Ouça com atenção agora, porque nos próximos 8 segundos você vai ouvir o tipo de verdade que a maioria dos homens nunca admite nem para si mesma. Entre o poste de luz e o estábulo, um homem saiu de vista e simplesmente parou de existir. Sem grito, sem sangue, sem rastro. Ele desapareceu como se o mundo tivesse decidido de uma vez só esquecê-lo. Essa é a Serra da Mantiqueira, um lugar onde a neblina se reúne como um fiel e as árvores lembram de cada passo. Se você imagina o interior de Minas Gerais como um cenário de músicas lentas e cachaça quente, jogue essa imagem fora. A Serra da Mantiqueira é a espinha de um Brasil mais antigo. Pedra esculpida, velhas mágoas e famílias que medem dívidas através de gerações. As pessoas que viviam lá eram chamadas de mestiços, um nome que os registradores nunca levaram a sério o suficiente para soletrar da mesma forma 2 vezes. Sangue misturado, alguns diziam. Nem branco nem indígena, nem uma categoria que o censo pudesse arquivar confortavelmente. Essa ambiguidade os tornava vulneráveis em um país que se construía em torno de caixinhas arrumadas e da violência da definição. Os mestiços se mantinham nos vales. Eles consertavam sapatos, afiavam lâminas de arado, criavam filhos que aprendiam a terra nos ossos. Sua pele variava de oliva a bronze. Seu cabelo era escuro e espesso. Seus olhos às vezes claros e errados para as colinas, azuis como um céu de inverno, verdes como vidro de rio. Eles possuíam terras, e homens famintos por riqueza fácil viam essa posse como uma ferida aberta. Quando as ferrovias vieram serpenteando pelos vales, quando empresas de madeira vestiram ternos e alugaram a linguagem do progresso, essa terra se tornou uma mercadoria que outra pessoa poderia reatribuir. O desapossamento não aconteceu em uma noite. Foi legal, lento e processual, o tipo de roubo que usa ternos e assina documentos. Juízes, agrimensores e especuladores. Eles redesenharam linhas, argumentaram tecnicidades de títulos e empurraram famílias para leilões que pareciam respeitáveis no papel. A lei nessa história não era um escudo, era uma lâmina. Famílias inteiras que haviam cultivado por 100 anos encontraram escrituras declaradas inválidas por motivos que nenhum homem honesto poderia explicar. Escrituras assinadas por governadores territoriais foram tornadas inúteis por juízes que se importavam mais com a ordem social do que com a história. Agrimensores desenharam novos mapas que pareciam limpos no tribunal, mas eram precisos como lâminas para o desapossamento. Homens com bolsos cheios e conexões municipais arquivaram processos quietos. Os tribunais obedeceram, e casas que cheiravam a pão de milho e fumaça de vela foram vendidas em leilões de xerife para homens que nunca pisaram no solo antes. Não confunda esses eventos com crueldade aleatória. Eles foram cirúrgicos. Casas queimaram na noite. Gado desapareceu. Homens foram espancados em valas. Uma jovem chamada Sara Gomes foi arrastada para a mata e deixada para morrer depois de confrontar madeireiros que não tinham direito legal à terra de sua família. O xerife municipal, que possuía ações na mesma empresa de madeira que lucrava com o despejo, disse que não havia evidências suficientes. Homens que protestavam eram informados de que os tribunais eram o lugar apropriado para encontrar justiça. Os arquivos judiciais, quando existem, são clínicos e impiedosos. Declarações juramentadas, prazos, a voz mecânica da lei decidindo o destino da carne. Quando a lei se alia ao lucro, os pobres têm que inventar outros remédios. Vingança é uma palavra que a maioria dos homens civilizados evita, mas há um tipo diferente de justiça que cresce em lugares onde a lei falhou repetidamente. O tipo paciente e inevitável, que espera que a rotina de um homem o traia. Os homens da Serra da Mantiqueira aprenderam a se esconder à vista de todos. Eles desenvolveram uma inteligência quieta, não extravagante ou teatral, mas precisa, paciente e letal em sua simplicidade. Eles observavam, catalogavam e esperavam. Onde o Estado oferecia apenas dispensas educadas e encolhimento processual, eles ofereciam cálculo. Eles se reuniam em cabanas à luz de lamparina e decidiam métodos que não deixariam confissão, nem cadáver, nem rastro de papel para ser arquivado em pastas municipais arrumadas. Em 1875, enquanto a nação mais ampla ainda lamentava e reconstruía, 6 homens se reuniram em uma cabana de caça alta acima do vale. Eles não tinham nada formal para se nomear, não deixaram registros, não fizeram juramentos, não mantiveram listas, mas eles tinham um acordo. Aqueles que haviam tomado o que não era deles seriam tomados por sua vez.
e o tomar não deixaria rastro que pudesse ser lido por um homem no tribunal. Isso não era justiça de multidão, era arquitetura. Uma lenta e metódica recuperação projetada por homens que entendiam que organização é vulnerabilidade e que a geografia das montanhas poderia ser uma conspiradora se você soubesse como usá-la. A primeira vítima em sua lista era Efraim Duarte, um homem que sorria enquanto assinava escrituras e que dormia bem porque o tribunal acenava para ele. Duarte havia tomado a fazenda dos Costa em 1862, por processo e por força. Ele expandiu para Madeira, sentou em comissões municipais e se tornou o tipo de pilar cuja desaparição seria descartada como uma esquisitice. Talvez um acidente bêbado, talvez má sorte. Em 14 de outubro de 1882, Duarte saiu de um hotel e simplesmente não estava lá alguns passos depois. Seu cavalo permaneceu no estábulo. Sua carteira e notas bancárias ficaram para trás em seu quarto. Nada sugeria uma luta. O xerife fechou o arquivo como um desaparecimento inexplicado. A vida continuou. A esposa de Duarte herdou suas propriedades. As portas do tribunal não rangeram. Esse padrão se repete nos registros. Você tem uma vida comum, rotinas comuns, confiança comum em instituições, então uma ausência que as instituições encolhem os ombros. O trabalho real, o trabalho deliberado, acontecia nos espaços que as instituições chamam de privados. A mulher que vende ovos na cidade, o menino que faz recados, o servo que coleta a lenha da manhã. Esses olhos e mãos comuns formavam uma rede de dados. Hábitos eram notados, rotas eram mapeadas, caminhos solitários eram catalogados. Quando o momento chegava, um homem caminhava uma estrada familiar sozinho e nunca mais era visto. Ouça isso e não pense em ilegalidade como caos. A estratégia dos mestiços era uma tecnologia de silêncio. Ela dependia da paisagem. Cavernas que escondem ar frio, poços de mina abandonados que engolem luz, rios que enterram rastros, e em redes humanas que se recusam a falar publicamente, mas podem coordenar privadamente com a eloquência da necessidade. Quando o momento chegava para um homem ser tomado, não haveria luta para registrar, nem corpo para exibir, nem confissão para capturar, apenas ausência e a lenta e desconfortável realização entre os municípios de que um homem havia sido apagado. Você pode sentir desconforto agora. Deve. Essa história é projetada para deixar um homem desconfortável. Ela pede que você reconsidere como a justiça aparece quando as instituições falham, e o que um povo faz quando remédios legais são armados contra eles. Ela pede que você pese o custo humano da burocracia e as economias secretas de honra que surgem onde o tribunal não alcança. Ela pergunta finalmente se a vingança paciente é crueldade ou correção necessária em um mundo onde a lei é uma ferramenta manejada por aqueles que já possuem a terra. Antes que o vale feche suas persianas nesta sessão, lembre-se dos homens que se reuniram naquela cabana. Zacarias Costa e seus irmãos Isaac Gomes, Martim Gomes, Daniel Mendes. Eles não eram monstros por definição simples. Eram pais e irmãos que haviam visto seu mundo reduzido a fumaça e papel assinado. Eles escolheram um curso que destruiu vidas. Eles o escolheram deliberadamente. Eles o escolheram como um cirurgião escolhe um bisturi. Eles aceitaram que algumas dívidas são pagas de maneiras que a lei nunca entenderá. Se você acha que isso é uma história local, um folclore isolado destinado a entreter os curiosos, você está enganado. Essa é a anatomia de uma falha sistêmica. É como o poder se protege e como aqueles sem poder respondem. É como um punhado de homens pacientes pode fazer a lei parecer impotente, não quebrando-a, mas trabalhando nas costuras que a lei deixa intocadas. E agora vamos mais fundo nos desaparecimentos, nos métodos, nas noites que nunca aparecem em um livro razão. Mantenha sua astúcia. É aqui que a montanha. Algumas histórias começam com um grito. Essa começa com uma ausência tão completa que parece um buraco perfurado no tecido da memória. Quando Afrânio Duarte desapareceu, ninguém em São Roque de Minas gritou de horror. Ninguém rasgou suas roupas ou acendeu velas de medo. Eles sussurraram sim, mas quietamente como homens com medo de admitir que uma lei natural havia sido violada. Eles diziam coisas como, negócio estranho e acho que ele ficou bêbado e se perdeu. Eles diziam essas coisas porque era mais fácil do que acreditar na verdade de que um homem poderia ser removido do mundo com tal precisão que a realidade em si não ondulava, sem corpo, sem luta, sem barulho, apenas uma redação quieta, como se alguém alcançasse o roteiro da história e riscasse uma linha sem borrar a tinta. Nas semanas que se seguiram, a vida continuou. Esposas penduravam roupa. Homens trocavam tabaco na praça. Trens apitavam pelo vale carregando madeira e minério. Mas abaixo das rotinas superficiais algo mudou sutil, como uma mudança na pressão barométrica antes de uma tempestade. Certos homens que uma vez riram de famílias mestiças no tribunal,
que haviam assinado ordens de despejo com autoridade casual, começaram a olhar por cima dos ombros ao caminhar para casa ao entardecer. À noite, depois que as lamparinas eram apagadas, eles ficavam acordados em suas casas respeitáveis, ouvindo o vento se mover pelos pinheiros negros e se perguntando pela primeira vez em suas vidas se a escuridão lá fora poderia estar olhando de volta. Medo, quando chega devagar, não se anuncia com pânico. Ele desliza sob a pele como ferro frio. Esses homens ainda não acreditavam que estavam sendo caçados. Eles acreditavam que estavam sendo observados. Há uma diferença. Ser caçado implica a certeza de confronto. Ser observado sugere algo pior. Julgamento e julgamento, quando vem do invisível, parece bíblico. Um livro razão divino sendo equilibrado em silêncio. O segundo homem a desaparecer não era importante o suficiente para os jornais mencionarem mais do que uma linha passageira. Seu nome era Tobias Ferreira, um agrimensor que uma vez ficou na serra com um mapa enrolado e declarou: terra não se importa com quem a reivindica, papel sim. Quando ele desapareceu, ninguém se incomodou em formar uma equipe de busca. Alguns locais encolheram os ombros e disseram que ele provavelmente caiu bêbado em um rio. Outros disseram que ele foi para São Paulo. Ninguém pressionou mais. Homens como Ferreira não inspiravam luto, mas na Serra da Mantiqueira, onde o ar parecia guardar memória do jeito que pedra guarda calor, uma única lanterna foi acesa em uma janela naquela noite, e então apagada. Um sinal, nada falado, nada escrito, apenas um pequeno brilho no escuro visto apenas por aqueles que sabiam onde olhar. Entenda isso. Os mestiços não se moviam como um exército. Eles se moviam como um sistema climático, em todo lugar e em lugar nenhum, difuso e intraceável. Um menino coletando lenha poderia notar que um delegado do xerife agora caminhava para casa por uma estrada diferente. Uma mulher trocando conservas na cidade poderia notar que um ex-chefe de madeireiros havia começado a trancar a porta de seu armazém. Essas observações nunca eram faladas em voz alta por completo. Elas eram fragmentos carregados de volta para as colinas como folhas caídas, onde o povo da montanha as montava em silêncio até que o padrão emergisse. Cada homem marcado para remoção era estudado não com ódio, mas com uma espécie de atenção matemática fria. Primeiro suas raízes eram notadas onde ele caminhava, onde hesitava, onde relaxava acreditando estar invisível. Então seus hábitos eram cometidos à memória, a hora em que se levantava, o jeito que amarrava as botas, o ritmo de sua respiração, quando pausava para acender o cachimbo. Isso não era teatro, era anatomia. E quando o momento chegava, quando os observadores sentiam a montanha em si respirar em expectativa, 2 ou 3 homens se separavam de suas tarefas diárias, como se chamados por algum sinal sem palavras. Eles não se vestiam de preto. Vestiam suas roupas de trabalho como em qualquer outro dia. Não carregavam tochas ou armas que chamassem atenção. Carregavam apenas o que era necessário para remover um homem do mundo e deixar nenhum eco. Por 1888, após o desaparecimento de Benjamin Cardoso, um ex-delegado cujo maior prazer havia sido cavalgar para executar despejos ao amanhecer, o medo entre os culpados havia fermentado em algo mais escuro: antecipação. Você deve entender a psicologia de homens acostumados à autoridade. Eles não temem violência imediata. Eles temem irrelevância. Eles temem ser derrubados sem espetáculo, sem drama, sem ninguém para testemunhar sua importância no momento da morte. Esses desaparecimentos não eram atos altos de raiva. Eram atos quietos de apagador. E apagador, nas mentes de homens poderosos, é pior do que execução. Execução faz um mártir. Apagador faz nada. Havia rumores, é claro. Em Juiz de Fora, um bêbado sussurrou que o povo da serra tinha um livro de nomes escrito em sangue. Em São Roque de Minas, um jovem clérigo alegou ter visto 3 figuras se movendo pela neblina ao amanhecer, carregando algo longo e pesado entre elas. Mas rumores são fáceis de descartar quando nenhum corpo é encontrado. A lei requer evidência. As montanhas requerem silêncio. Apenas uma dessas coisas é compatível com a sobrevivência. Agora você pode sentir um aperto no peito, uma consciência rastejante de que o que você está ouvindo não é simplesmente uma história de vingança, mas uma história sombra do Brasil em si. Esse país foi construído em registros, escrituras, declarações, assinaturas, mas existe outro registro escrito não em tinta, mas em desaparecimento, um registro do que acontece quando a lei esquece seu dever,
e homens com memórias longas decidem se tornar seu próprio tribunal. E isso é apenas o começo. Para entender o que aconteceu em seguida, você deve entender algo sobre as montanhas em si. Nas terras baixas, justiça é uma performance. Tribunais, testemunhas, vereditos falados em voz alta. Mas nas altas serras, justiça não é declarada, é implícita. Árvores não testemunham, rios não confessam, pedra não registra. E assim o que se desenrolou naqueles anos entre 1882 e 1901 aconteceu em um reino além da documentação, onde a memória era o único livro-razão e o silêncio a única lei. Pelo fim de 1890, 5 homens conectados ao desapossamento de famílias mestiças haviam desaparecido sem rastro. Os jornais começaram a usar uma frase que mais tarde seria cortada de circulação como um membro doente. O trilho do vanishing foi dito em brincadeira no início, uma forma de homens em tavernas rirem de seu desconforto. Mas a frase perdurou. Apareceu uma vez no Jornal Diário de Belo Horizonte e nunca foi impressa novamente. O editor que aprovou a manchete morreu 6 meses depois do que o legista chamou de febre. Sua viúva queimou suas notas. Mas entre o povo da montanha, a frase não era falada. Eles tinham sua própria palavra para isso. Eles chamavam de equilíbrio. Equilíbrio não tinha reuniões oficiais, símbolos entalhados em árvores ou pintados em portas de celeiro. Equilíbrio era uma condição, uma correção, um ajuste de peso. Homens que uma vez assinaram ordens de despejo, agora sentiam pela primeira vez as balanças invisíveis se movendo sob seus pés. Quando acordavam à noite ao som do vento raspando contra as persianas, não podiam ter certeza de que era apenas o vento. Os desaparecimentos continuaram em um padrão lento demais para ser visto, deliberado demais para ser descartado. Um em 1882, outro em 1885, um terceiro em 1888, 2 mais na década seguinte. Cada caso fechado com arrumação burocrática. Nenhuma evidência de crime. Nenhum corpo recuperado. Presumido desaparecido. A linguagem do Estado se tornou uma mortalha para homens que, em outras circunstâncias, teriam preenchido colunas inteiras de obituário e tributo. O silêncio com o qual seus nomes foram engolidos não era acidental. Era projetado. E aqui reside a parte mais inquietante. Os mestiços não celebravam esses vanishings. Não havia festas, brindes ao fogo, sussurros de orgulho. Em vez disso, quando a notícia chegava de que outro homem havia sumido, inquietude passava pela serra, como uma mudança de temperatura. Alguém fechava uma janela, alguém colocava outro prato na mesa e então o removia antes que alguém se sentasse. Crianças eram avisadas para ficar perto de casa por alguns dias, e então a vida continuava. Equilíbrio havia sido mantido. Profundo na serra, havia uma cabana de madeira abandonada, janelas quebradas, telhado cedendo, musgo rastejando sobre o limiar como uma língua. De dia parecia arruinada. De noite, se você observasse das árvores, poderia ver um brilho fraco de luz de fogo e o movimento lento de silhuetas dentro, não mais que 3 de cada vez. Nunca os mesmos 3 2 vezes. Eles não falavam planos em voz alta. Eles recitavam nomes. Um nome é uma arma quando falado com precisão. Eles não diziam vamos pegá-lo. Diziam apenas ele não lembra de nada. E nessa frase estava a condenação. Esquecer o que você fez é, aos olhos de homens que ainda carregam as cicatrizes desse fazer, o maior crime. Punição não era pelo ato sozinho. Era pela arrogância de seguir em frente como se nenhum sangue tivesse sido derramado, nenhuma casa queimada, nenhuma mãe deixada com braços vazios e lareiras frias. Uma noite no final de setembro de 1893, um estranho chegou em São Roque de Minas. Ele disse que era um inspetor de ferrovia. Seus papéis estavam em ordem, sua maneira educada. Ele ficou na pousada e fez perguntas, não sobre desaparecimentos, mas sobre trilhas da serra, minas abandonadas, os velhos caminhos de carroça não mais usados desde que as linhas de trem abriram. Ele partiu 3 dias depois. O povo de São Roque de Minas nunca soube seu nome, mas os mestiços sabiam. Ele não era lei, não era governo, era algo muito mais antigo. Era um ouvinte, e o que ele ouviu carregou de volta para as montanhas como um homem entregando água para um fogo que não deve ser permitido morrer. É fácil da distância da história romantizar ou condenar, chamar esses montanheses vingadores ou selvagens ou algo no meio. Mas essa é a linguagem de forasteiros. Homens que preferem linhas claras e julgamentos limpos. A verdade é mais difícil. Esses eram pessoas que haviam visto seus ancestrais desaparecerem de registros, que haviam visto linhagens inteiras apagadas de escrituras de terra e papéis de censo,
O Brasil, em sua fome para se tornar moderno, os havia consignado a uma nota de rodapé. Então eles retribuíram o favor. Uma nação esquece, uma montanha não. Enquanto o inverno apertava seu aperto em 1894, outro nome foi sussurrado na cabana. Um homem chamado Pedro, que uma vez queimou 3 casas na noite porque a empresa de madeira alegava que as árvores pertenciam a investidores de Belo Horizonte. Ele foi visto pela última vez atravessando um riacho perto do Pico da Bandeira, botas molhadas, gola do casaco levantada contra o frio, murmurando para si mesmo sobre o jantar. Em algum lugar entre a água e a linha das árvores ele desapareceu. Sua esposa colocou um lugar na mesa por 6 semanas. Então parou, e ainda nenhum corpo foi encontrado. Você pode pensar que isso é folclore, mas a terra ainda sabe onde os ossos jazem. Medo, quando amadurece, não parece grito ou caos. Parece rotina realizada com mãos trêmulas. Por 1895, os municípios ao redor da Serra da Mantiqueira haviam começado a operar sob uma nova regra não dita. Não fale o nome da montanha depois do escuro. Não era uma lei, não em nenhum tribunal. Era um instinto, o tipo que penetra nos ossos de um lugar e dobra o comportamento humano do jeito que geada dobra ferro. Tavernas ajustavam horários de fechamento sem admitir porquê. Homens que uma vez cavalgavam para casa sob o luar, agora partiam enquanto o sol ainda se agarrava às copas das árvores, como brasas moribundas. Portas que nunca conheceram tranca eram trancadas com novas travas de ferro. Velas queimavam mais tarde na noite do que antes, não porque as pessoas desejassem luz, mas porque temiam o que a escuridão poderia permitir. Esse medo não vinha do que era visto, vinha do que não era. O xerife do município de Lavras, um homem chamado Carlos Holanda, passou a patrulhar as estradas com 2 delegados ao seu lado. Eles carregavam lanternas e rifles polidos tão limpos que refletiam seus próprios rostos ansiosos. Holanda não era covarde. Ele havia caçado homens durante a guerra e acreditava ser imune à superstição. Mas superstição é apenas realismo que se adaptou para perdurar em lugares onde a lógica falhou repetidamente. E a lógica não conseguia encontrar explicação para como homens com terra, linhagem e posição podiam ser consumidos pelo mundo sem deixar nenhum botão de casaco para trás. Uma noite, Holanda ficou em seu escritório, olhando para um mapa estendido sobre sua mesa. Ele marcou cada desaparecimento com uma pequena cruz preta. 17 cruzes. Nenhum padrão por estrada, nenhum alinhamento por curso d'água, nenhuma rota rastreável pela qual um grupo de caça pudesse se mover, tomar um homem e desaparecer. Era como caçar lobos através de fumaça. Ele bateu o dedo ao lado de uma das cruzes, depois outra. Um delegado observando da porta disse quietamente: "Talvez seja o povo da serra." Holanda não olhou para cima. Ele apenas bateu no mapa novamente e disse: "Mapas não mostram o que eles sabem." Essa única linha se espalhou pelo município como uma infecção. Mapas não mostram o que eles sabem. Significava que o povo da serra não estava apenas vivendo da terra. Eles a usavam como uma capa. Cada trilha escondida, cada estrada de gado esquecida, cada vale profundo o suficiente para engolir som. Aqueles não eram apenas geografia, eram armas. Os homens da terra tinham quartzo, papel e rifles. Os montanheses tinham paciência, topografia e um silêncio tão pesado que distorcia a percepção. Nas cidades baixas, as pessoas começaram a desenvolver rituais de proteção. Algumas famílias colocavam pregos de ferro acima de suas molduras de portas, acreditando que ferro afasta a serra. Outros penduravam páginas da Bíblia em suas janelas. Alguns, aqueles que ainda lembravam velhas trocas e superstições mestiças, queimavam ramos de zimbro em suas lareiras para manter olhos vigilantes afastados. Eles nunca admitiam por quê. Medo é o inimigo mais leal do orgulho. Enquanto isso, na Serra da Mantiqueira, a vida continuava com uma normalidade inquietante. Crianças brincavam, mulheres cuidavam de jardins, homens cortavam madeira e consertavam cercas. Forasteiros esperavam raiva, cerimônias ou algum display dramático de cultura guerreira. Em vez disso, encontravam calma. Nada teatral, nenhum orgulho, nenhuma ameaça, apenas vigilância. A calma de um lago de montanha que parece parado até você perceber que é mais profundo do que qualquer luz pode alcançar. Isaac Gomes, agora um homem com linhas entalhadas por um sussurro, mas era conhecido por repetir uma frase para homens mais jovens que perguntavam por que nenhum corpo era mostrado, por que nenhuma prova era oferecida. Ele olhava para o vale e dizia: "Prova é para pessoas que querem permissão." A montanha não queria permissão, queria equilíbrio. Por 1897, oficiais municipais começaram a rascunhar uma proposta para enviar marechais estaduais para a serra para restaurar a ordem.
O documento nunca chegou à capital. Ninguém conseguiu concordar com a redação. Muitos homens com influência tinham nomes faltantes em seus livros de família. Muitos tinham investimentos em empresas de madeira e ferro que poderiam sofrer escrutínio se forças externas se interessassem. Então a proposta foi discretamente arquivada. Justiça foi adiada em favor da economia. Um velho compromisso brasileiro. Homens continuaram a desaparecer. A viúva de Leonardo Garcia contratou um agente privado de São Paulo, um daqueles tipos polidos que usavam botas finas e acreditavam que intelecto poderia triunfar sobre folclore. Ele entrevistou testemunhas, estudou rotas de viagem e declarou confiantemente: eles estão usando cavernas. Ele foi visto pela última vez entrando em um ravina perto do Rio Preto com uma lanterna e uma bobina de corda. Apenas a corda foi encontrada. Seu relatório nunca chegou a São Paulo. Pessoas na cidade começaram a evitar os olhos do povo da serra quando eles desciam para trocar. Mesmo os culpados, aqueles que uma vez cuspiam à vista de uma família mestiça caminhando pela estrada, agora baixavam o olhar como meninos de escola em um cemitério. Vergonha havia chegado não da lei, mas do terror disfarçado de respeito. Você precisa entender algo crucial aqui. Isso não era uma guerra. Guerras têm barulho, declarações, canções. Isso era edição. Uma remoção quieta de nomes da história até que a história em si começasse a se transformar em medo de ser a próxima, e a montanha não estava nem perto de terminar. Por 1898, não eram mais apenas desaparecimentos assombrando os municípios. Era confissão. Homens que uma vez usavam casacos finos e inclinavam seus chapéus para juízes agora se encontravam falando demais em tavernas, explicando seu passado sem serem perguntados, contando para quem quisesse ouvir que nunca pretendiam mal quando assinavam aqueles papéis, que haviam apenas seguido o procedimento, que era a lei que decidia tais coisas, não eles. Ninguém os havia acusado, ninguém havia perguntado e ainda assim eles falavam. Isso é o que o medo faz quando amadurece. Ele não silencia, ele compel fala. Ele força homens a arrastar seus velhos pecados para a luz, na esperança de que alguém, qualquer um, esteja ouvindo e possa mostrar misericórdia. Em São Roque de Minas, um ex-oficial municipal chamado Matheus Harlan ficou em frente à loja geral uma noite e contou em detalhe trêmulo como uma vez alterara documentos de terra em nome de um investidor de ferrovia. Ninguém perguntou por que ele estava contando isso. Ele olhou para o céu 3 vezes enquanto falava, como se tivesse medo de que a montanha em si pudesse se inclinar mais perto para ouvir. Quando terminou, perguntou à pequena multidão: "Vocês acreditam em mim, não é?" Eles acenaram não porque se importassem, mas porque queriam que ele parasse. Aquela noite, Harlan fechou todas as janelas de sua casa antes do escuro. Ele foi encontrado 3 dias depois sentado em sua varanda ao meio-dia, olhos fundos, espingarda sobre os joelhos, escaneando a linha das árvores como um homem esperando ser julgado. No município de Lavras, um chefe de madeireiros chamado Jonas Braga começou a deixar ofertas na borda da velha trilha da serra. Comida, tabaco, uma vez uma escritura dobrada e amarrada com barbante. Braga havia supervisionado a queima de uma casa mestiça em 1872. Ele rira enquanto as chamas comiam as paredes. 26 anos depois, ele ficou sozinho na borda da floresta e sussurrou para as árvores: "Eu lembro. Vocês me ouvem? Eu não esqueci." A montanha não deu resposta. Ele continuou voltando, deixando pedaços de seu passado como migalhas para fantasmas. Os desaparecimentos diminuíram, mas não pararam. Essa era a genialidade disso. Se os mestiços tivessem atacado todos de uma vez, se tivessem tomado 20 homens em um mês, o Estado teria respondido com rifles, cães e cavalaria. Mas vingança esticada ao longo de anos faz algo muito mais devastador. Ela transforma medo em herança. Crianças cresceram nesses municípios sabendo que alguns nomes nunca devem ser falados levianamente, que terra tomada errado poderia custar mais do que você jamais ganhou com ela. O povo da terra começou a desenvolver superstições em torno da memória em si, como se esquecer fosse o verdadeiro crime e lembrar fosse o único escudo. Pela primavera de 1899, uma frase começou a circular em tons sussurrados entre tavernas e acampamentos de trilho. "Diga seu nome antes que a montanha o faça." Significava isso: melhor confessar à luz do dia do que ser tomado à noite. Melhor falar do que ser apagado. O xerife do município de Horizonte, agora um homem mais velho com mãos que tremiam quando escrevia, foi perguntado por um mercador visitante se ele acreditava que os mestiços estavam por trás dos vanishings. Ele não respondeu diretamente. Ele apenas disse: "A lei precisa de prova, a serra não. É aqui agora que eu me volto para você diretamente, o que houve essa história, porque isso não é apenas história. É um espelho." Homens não eram tomados por serem cruéis.
Eram tomados por fingirem que sua crueldade era insignificante. Eram tomados por esquecerem. De volta à Serra da Mantiqueira, o brilho de lanternas piscava atrás de janelas de cabanas. Nenhuma celebração, apenas uma chama constante, quieta, do tipo mantida não para a luz, mas para a vigilância. O povo da serra não descia para as terras para ver o medo que haviam semeado. Eles não precisavam. Medo uma vez plantado cresce por conta própria. Naqueles anos finais, antes que os Vanishings parassem, algo notável aconteceu. Um agente de terras de Belo Horizonte, Tomás Redondo, chegou com contratos frescos e mapas recém-desenhados, pronto para começar outra onda de reivindicações de terra. Ele nunca nem chegou ao tribunal. Alguém, ninguém viu quem, pregou uma única prancha de madeira velha de castanheira em um poste de cerca fora da cidade. Queimado na madeira com pressão paciente e cuidadosa, estavam 4 palavras. Algumas dívidas criam raízes. Redondo partiu no próximo trem. Ele nunca retornou. De volta à serra, uma mulher chamada Eleonora Costa cuidava de um fogo enquanto seus filhos dormiam. Ela era a neta de Vadri Costa, o homem cuja fazenda havia sido roubada e queimada décadas antes. Ela não falava de vingança para seus filhos. Ela apenas lhes ensinava a terra, como se mover silenciosamente, como ouvir passos, como diferenciar entre vento inofensivo e silêncio observado. Ela não ensinava ódio, ensinava a lembrar. Por 1901, os desaparecimentos diminuíram até parar, não porque a serra havia perdoado, porque equilíbrio havia sido alcançado. E quando um equilíbrio é verdadeiro, não requer correção adicional, requer apenas memória continuada. O vale respirou novamente, mas respirou diferente, como um homem que se recuperou de afogamento, mas nunca mais entrará em água profunda sem sentir o puxão fantasma do rio. Quando um lugar sobrevive a uma história como essa, não emerge inalterado. A terra em si começa a falar diferente. Trilhas parecem mais estreitas. Sombras se alongam mais cedo no dia. O ar em certos vales fica pesado, como carregando um aviso não dito. Por 1902, a Serra da Mantiqueira não era mais apenas uma localização em um mapa municipal. Era uma fronteira entre 2 tipos de Brasil. Um que acreditava em lei escrita e um que acreditava em lei lembrada. Homens em São Roque de Minas e Juiz de Fora começaram a dar direções com uma nova frase adicionada. Você não quer ir por aquele caminho depois do escuro. Nunca era dito com drama. Era falado como alguém avisaria um viajante de uma ponte fraca ou uma travessia de lobo. Calmo prático. Abaixo disso, uma compreensão. Há lugares onde a tribunal daqueles anos algo curioso aparece. Uma nota repetida nas margens de vários pedidos de propriedade. Petição retirada. Requerente declinou prosseguir. Nenhuma explicação, nenhum argumento legal, apenas retirada, como se uma mão invisível tivesse pressionado gentilmente em seu ombro e os guiado para longe da serra. Alguns especuladores corajosos, homens impulsionados por lucro e autoconfiança, ainda tentavam fazer reivindicações. Eles retornavam a Belo Horizonte com novos mapas enrolados apertados sob os braços e olhos, que não conseguiam encontrar seu próprio reflexo em uma janela sem recuar. Crianças locais nascidas depois que os Vanishings começaram, cresceram com histórias contadas em tons baixos ao lado da lareira. Mas o povo da serra não falava de vingança diretamente. Falavam em parábolas. Uma avó poderia dizer, alguma terra morde de volta. Um pai poderia avisar, nunca corte mais árvore do que precisa, ou o chão tomará algo em troca. Para forasteiros, soava como superstição de montanha. Para aqueles que entendiam, era uma doutrina, falada suave, não registrada, absoluta. O povo da terra criava seu próprio folclore também, mas o deles vinha de medo, não de orgulho. Caçadores se recusavam a cruzar certos riachos. Agrimensores marcavam seus mapas com x's fracos e nunca explicavam por quê. Soldados passando por exercícios de treinamento andavam mais rápido entre as árvores, rifles segurados um pouco mais apertados, embora nenhum inimigo estivesse listado em suas ordens. Mesmo os pássaros pareciam evitar circular acima da serra ao entardecer, como se barulho em si pudesse perturbar algo antigo que preferia quietude. Em 1904, um pregador viajante chamado Reverendo Hawthorne tentou realizar um avivamento logo além da serra, declarando em voz alta que as montanhas haviam se tornado um ninho de pecado não confessado, e que apenas o fogo de Cristo poderia limpá-lo. Ele pregou por 2 noites. Na terceira, empacotou sua tenda antes do amanhecer sem terminar seu sermão. Testemunhas disseram que depois da meia-noite, ele ouviu algo se movendo na linha das árvores. Muitos passos, mas nenhuma voz, nenhum rosto, apenas o som de homens parados e observando.
Quando ele deixou a cidade, não olhou para trás. O estado de Minas Gerais eventualmente tomou conhecimento, não dos desaparecimentos, mas do silêncio que seguiu. Oficiais enviaram uma pequena equipe de agrimensores para avaliar direitos de madeira nos vales da serra. Apenas um deles entrou na floresta. Os outros desempacotaram seus instrumentos, checaram suas bússolas e então dobraram quietamente seus mapas. O homem que entrou retornou antes do pôr do sol com agulhas de pinheiro emaranhadas no cabelo e um olhar no rosto como um homem que havia visto seu nome escrito em algum lugar que não deveria estar. Ele se recusou a falar do que encontrou. Partiu na manhã seguinte sem coletar seu pagamento. Pelo virar do século, a Serra da Mantiqueira havia se tornado um espaço negativo em todo o gráfico. Não proibido, não fechado, pior, não reivindicado. Um lugar que o governo reconhecia apenas não reconhecendo. Suas fronteiras existiam em tinta, mas seu coração existia apenas em rumor, memória e o ritmo quieto de passos pertencentes a pessoas que não mais se importavam se alguém aprovava sua existência. E essa é a parte da história que a maioria dos brasileiros nunca ouve. Os mestiços não desapareceram. Registros oficiais frequentemente falam deles no passado, como uma tribo perdida enterrada pelo tempo. Mas aqueles que sabem como olhar, ainda podem encontrar seus descendentes ao longo das estradas estreitas, em cabanas construídas com lentidão deliberada, em olhos que observam mais do que falam. Seus sobrenomes ainda ecoam as velhas linhagens. Costa, Gomes, Mendes, Gonçalves. Nomes que uma vez foram chamados em tribunais apenas para serem dispensados, agora circulam pela serra como raízes pelo solo. Você pode passar por um deles em uma trilha de caminhada algum dia. Um homem quieto carregando lenha. Uma mulher com mãos profundas na água do rio lavando roupas contra a pedra lisa. Eles não o cumprimentarão com hostilidade. Acenarão uma vez educadamente. Mas se você fizer perguntas descuidadas sobre os velhos desaparecimentos, se seu tom carregar arrogância ou o tipo de curiosidade que cheira a direito, o ar ao seu redor mudará. Os pássaros ficarão parados, o vento pausará entre as árvores, e você perceberá talvez tarde demais que algumas histórias não precisam de seu reconhecimento para permanecerem verdadeiras. Os municípios seguiram em frente. A vida se modernizou. Automóveis substituíram cavalos. Telefones começaram a tocar em cozinhas onde uma vez apenas fogo crepitava. O mundo além da serra esqueceu, mas a serra não. História na maioria dos lugares é um registro. Na Serra da Mantiqueira, história é um fantasma. Você não o vê, mas sente ele roçar por você quando diz o nome errado no lugar errado na hora errada. E ainda a pergunta perdura como neblina nos vales. Se a montanha queria que o mundo esquecesse, por que essas histórias sobrevivem? Quem as manteve vivas? E para que propósito? O Brasil moderno ama acreditar que todas as coisas são documentadas, arquivadas e armazenadas em arquivos. Que toda ação deixa um eco digital. Todo segredo pode ser intimado. Toda sombra pode ser nomeada e medida. Mas a Serra da Mantiqueira existe fora dessa ilusão. O que o Estado chama de lacunas no registro não são acidentes. São o resultado de disciplina geracional deliberada. Pelo início dos anos 1910, forasteiros começaram a se referir aos mestiços como um povo vanishing. Essa frase ainda aparece em relatórios acadêmicos empoeirados e estudos antropológicos meia-boca escritos por homens que nunca ficaram na serra tempo suficiente para ver um nascer do sol. Mas o povo da serra nunca desapareceu. Eles aprenderam a se tornar fundo. Você não os nota porque não era para notar. Isso não é desaparecimento. É camuflagem aperfeiçoada. E em algum lugar entre a invisibilidade aprendida e a memória de sangue, algo mais se formou. Não uma organização, não uma sociedade, não uma irmandade nomeada, uma rede de correção, uma corrente sanguínea silenciosa de observação que passava por toda a cabana da serra, toda a travessia de riacho, toda a trilha estreita de caça onde botas afundam profundas no musgo. Ninguém a comandava, ninguém oficialmente se juntava. Você pertence a ela do mesmo jeito que pertence à terra, por herança, por sofrimento e pela disciplina de lembrar. A rede não tinha marcas, símbolos entalhados em casca, insígnias clandestinas. Sua existência só podia ser detectada em resultado. Certos homens ainda não viajavam certas estradas sozinhos. Agrimensores ainda marcavam seus mapas com omissões cuidadosas. Caçadores ainda murmuravam pequenas saudações para a floresta antes de passar uma certa linha de cedros, não por religião, mas por medo respeitoso. Medo respeitoso não é como medo comum. Medo comum é alto. Medo respeitoso é quieto, composto, relutante em testar a paciência de algo mais antigo que você mesmo. E através de 3 municípios,
Homens que se orgulhavam de domínio sobre terra começaram a adotar medo respeitoso sem nunca admitir. Manifestava-se de maneiras estranhas. Em atas de tribunal que registravam disputas de terra resolvidas privadamente, com ambas as partes declinando ir para o registro, em contratos de madeira cancelados sem explicação, em doenças repentinas reportadas por homens que haviam se gabado alto demais de trazer civilização mais fundo no território da serra. Nenhum desses era crime por definição legal. Eram ajustes, pressões sutis aplicadas em silêncio, corrigindo o equilíbrio antes que quebrasse novamente. E ainda havia momentos quando a arrogância esquecia seu lugar. Em 1917, um interesse de mineração de São Paulo enviou uma expedição para a serra com guardas armados e reivindicações forjadas. Eles chegaram com cães, dinamite e confiança inflada. O povo da serra não se reuniu para encontrá-los. Não se mobilizaram em defesa. Eles simplesmente evaporaram de vista. Por 3 dias, o grupo de mineração avançou, cortando caminhos na montanha, marcando pontos de perfuração, mapeando cavernas. No 4º dia, eles voltaram. Não por ataque, não por resistência, porque toda noite equipamento deixado fora de suas tendas havia sido movido 10 jardas mais fundo na floresta. Não roubado, movido. Pegadas circundavam seus acampamentos em silêncio perfeito. Nenhum animal, nenhuma voz, apenas pegadas humanas descalças. Os mineiros empacotaram seu equipamento e partiram sem explodir 1 centímetro de rocha. Seus empregadores os chamaram de covardes. Os homens nunca retornaram. Não para a serra, não para qualquer serra. Alguns se mudaram para cidades. Um se tornou pregador. Um parou de falar completamente, exceto para avisar seus netos. Se a montanha começar a rearranjar suas coisas, vá embora. Isso aí não é mito, é método. Método refinado ao longo de 50 anos de vingança paciente, quieta, passada como um ofício familiar. Eles não precisavam derramar sangue para enviar uma mensagem. Precisavam apenas lembrar o intruso de que estavam sempre observando, e que ser observado sem saber onde os olhos estão, isso é um terror mais profundo do que violência. Por 1920, uma frase apareceu riscada em uma mesa no escritório de registros do município de Lavras. A serra vê. O escrivão lixou. Reapareceu. Ele lixou novamente. Meio século depois, em uma renovação moderna, trabalhadores removendo a velha madeira encontraram a mesma frase entalhada sob 3 camadas de painel de carvalho. Ainda afiada, ainda legível, como se tivesse sido cortada ontem. Até hoje, caminhantes relatam coisas estranhas nessas colinas. Mochilas encontradas desabotoadas, mapas virados de cabeça para baixo, pegadas frescas aparecendo atrás deles onde nenhuma havia minutos antes. Alguns chamam de folclore. Locais apenas dizem equilíbrio checando seu peso. Você pode esperar um confronto dramático final em uma história como essa. Um último stand, um conspirador capturado, uma confissão no tribunal. Mas a Serra da Mantiqueira não está interessada em clímax. Está interessada em continuidade. Os Vanishings pararam não porque a serra cresceu misericordiosa, mas porque justiça alcançou equilíbrio. A correção havia sido feita. O mundo havia sido lembrado de pisar mais leve. E até hoje há uma regra simples sussurrada entre famílias nesses vales. Sempre que um estranho vem fazendo muitas perguntas, sempre que alguém fala confortavelmente demais sobre posse, desenvolvimento, expansão, se eles esquecerem a serra ensinará a lembrar. E isso talvez seja o legado mais verdadeiro dos mestiços. Não linhagem sanguínea, não folclore, mas a doutrina da memória como lei. Pelo tempo em que automóveis começaram a serpentear pelas estradas do interior mineiro nos anos 1930, a maioria das pessoas assumia que a história da Serra da Mantiqueira havia se assentado em lenda. Os jornais pararam de mencionar os Vanishings. Arquivos do tribunal amarelados em gavetas. Jovens deixavam as montanhas para trabalhar em fábricas e minas, retornando apenas em feriados, falando de cidades com luzes brilhantes o suficiente para afastar qualquer fantasma. Mas memória, uma vez enraizada profunda, não depende de jornais ou registros judiciais para sobreviver. Vive em gestos, em hábitos, no jeito que um homem anda passado uma linha de árvore sem virar as costas para ela. Forasteiros acreditam que se ninguém conta a história, ela morre. A serra acredita que se ninguém esquece, a história não precisa ser contada. Então algo estranho começou a acontecer. Entre 1942 e 1957, uma série de desaparecimentos ocorreu em territórios remotos de madeira e agrimensura, ao redor do leste de Minas Gerais e sudoeste de Espírito Santo, territórios que roçavam as velhas terras mestiças. Oficialmente, esses desaparecimentos eram rotulados como acidentes de local de trabalho, ataques de onça, varreduras de rio ou abandonos voluntários. Mas as notas de caso, aquelas poucas que sobreviveram,
carregavam fraseologia familiar. Nenhum resto recuperado, visto pela última vez caminhando sozinho, desapareceu perto da fronteira da serra. Os nomes desses homens desaparecidos não aparecem nas recontagens públicas da lei mestiça. Eles não estavam diretamente ligados aos velhos desapossamentos dos anos 1800. Eram homens modernos, engenheiros, avaliadores de madeira, olheiros de propriedade, carregando pranchetas e plantas enroladas em vez de rifles, mas compartilhavam algo com os alvos anteriores. Acreditavam que a terra era deles para medir. Em 1950, um avaliador de propriedade chamado Jaime L. Pereira escreveu em uma carta para seu supervisor: os locais se recusam a discutir fronteiras da serra. Falam de certos caminhos como se pertencessem a outra pessoa, mas nenhuma escritura mostra essa reivindicação. Dizem apenas isso. Não cruze sem pedir. Pereira desapareceu 2 semanas após escrever essa carta. Seu caminhão foi encontrado com o motor ainda quente, porta aberta, prancheta no assento. Suas pegadas pararam 5 passos na linha das árvores, como se a floresta em si o tivesse engolido. Não houve investigação. A empresa emitiu uma declaração. Sr. Pereira provavelmente se desorientou e sofreu exposição fatal. A serra permaneceu silenciosa. Não triunfante, não defensiva, silenciosa. Em 1965, um jovem agrimensor chamado Arão Monteiro notou em seu diário de campo que, enquanto mapeava direitos de madeira perto da serra, encontrou 3 pedras arrumadas em um triângulo. Cada pedra carregava uma única inicial CGM. Ele registrou que as pedras pareciam intencionalmente colocadas como um marcador de fronteira. Na manhã seguinte, retornou ao local e encontrou as pedras sumidas. Em seu lugar havia uma única maçã, fresca, ainda orvalhada. Monteiro riu nervosamente e a guardou no bolso. 2 noites depois, acordou em sua barraca ao som de alguém respirando logo fora da lona. Lento, constante, paciente. Ele não dormiu. Ao amanhecer, empacotou seu equipamento e partiu, abandonando seu contrato. Nunca arquivou seus mapas. Nunca falou publicamente do que ouviu naquela noite. Mas seu neto diria mais tarde que ele se recusava a comer maçãs pelo resto da vida. Com o tempo, um padrão emergiu. Não de violência, mas de interferência. Equipamento deslocado, rotas sutilmente mudadas, agulhas de bússola desviando perto de certos ravinas, vozes ouvidas, mas nunca rastreadas, passos sentidos, mas nunca vistos. Caçadores que haviam vagado pela floresta toda a vida começaram a evitar vales específicos, não por medo de onças ou jaguares, mas por causa de uma presença sem nome que fazia o ar parecer parado demais, alerta demais. Em 1972, um oficial de registro de terras federal chamado Thomas Weller conduziu uma avaliação quieta de parcelas perto da serra, preparando uma proposta de aquisição governamental. Ele escreveu em suas notas: há famílias aqui que aparecem em nenhum censo, ocupam terra em nenhum livro-razão, e ainda possuem uma presença tão certa que se hesita em pedir documentos. Ele visitou uma propriedade. Uma mulher de 60 anos ficou na porta com os braços cruzados. Seu rosto era ilegível. Weller pediu para ver sua escritura. Ela não disse nada, não se moveu. Ele sentiu uma pressão na garganta, um aperto que não conseguia explicar. Olhou além dela e viu 3 pedras empilhadas ao lado da casa. Simples, não marcadas, deliberadas. Algo nele recuou. Virou-se, acenou educadamente e foi embora. Seu relatório nunca foi arquivado. Demitiu-se no mesmo ano. Esses não eram atos dramáticos, não eram crimes, não de uma forma que pudesse ser processada. Eram lembretes, correções aplicadas em doses pequenas, precisas para prevenir desequilíbrio de subir novamente. Hoje, caminhantes com smartphones e blogs de aventura ainda tentam documentar a serra. Alguns postam vídeos online se gabando de cruzar terra proibida. Os vídeos terminam abruptamente. Os posts finais leem estranhamente. Perdi sinal de GPS, pode acampar e continuar amanhã. Não há post de amanhã. A conta cai quieta. Comentários se acumulam abaixo. Atualize. Você está vivo, cara. Nenhum. Parecem distantes, como alguém ouvindo por um som em outro quarto. Equilíbrio não dorme. Espera. E quando a terra sente o peso mudar novamente, moverá. Não com raiva, mas com precisão. Há um momento em toda a história como essa quando o ouvinte espera fechamento, um ato final, uma última confissão, um túmulo descoberto, justiça declarada em um tribunal para que o mundo possa arquivá-lo sob resolvido. É como narrativas civilizadas gostam de acabar limpas, categorizadas, arquivadas, mas a serra rejeita essa estrutura inteiramente. Não está interessada em fechamento, está interessada em continuidade. Pelo meio do século XX, a maioria das famílias mestiças havia adotado silêncio exterior sobre os velhos desaparecimentos. Quando perguntados diretamente sobre eles, balançavam a cabeça devagar, não em negação, mas em recuo.
recusa de engajar. Alguns forasteiros confundiam esse silêncio com ignorância, acreditando que a serra havia esquecido seu próprio passado. Mas viajantes observadores notavam algo mais: padrões rituais ainda praticados sem explicação. Crianças na serra ainda eram ensinadas a andar pela terra sem deixar rastros óbvios. Famílias ainda plantavam árvores de maçã em velhas linhas de fronteira. Sempre 3 árvores em fila, nunca 2, nunca 4. Quando cercas precisavam de conserto, eram reparadas à luz do dia, mas as ferramentas sempre trazidas para dentro antes do entardecer. Não por descuido ou medo, mas disciplina. Uma disciplina que parecia menos tradição e mais um código de conduta mantido para um propósito nunca declarado em voz alta. Nas cidades abaixo da serra, a aplicação da lei desenvolveu uma política não dita: nunca entre no território da serra sozinho. Nunca foi escrito em nenhum manual, mas oficiais passavam adiante de qualquer jeito. Um delegado uma vez perguntou a um xerife se aposentando se a regra era superstição ou segurança. O xerife respondeu: filho, superstição é apenas segurança explicada em uma linguagem mais velha que a sua. Forasteiros acreditam que comportamento como esse vem de medo. Não entendem que vem de alinhamento. Alinhamento com um princípio passado por mais de um século. Se a lei não responsabilizar os seus, a terra o fará. E assim a serra se tornou mais do que um lugar. Tornou-se uma doutrina quieta, paciente, baseada em 3 princípios não ditos. Memória é lei. Equilíbrio é dever. Silêncio é proteção. Você não encontrará esses princípios escritos em nenhum registro de igreja ou entalhados acima de qualquer porta. São carregados em postura no jeito que um homem da serra pausa antes de cruzar uma linha de propriedade. No jeito que uma mulher da serra observa viajantes com um olhar calmo, avaliador, não hostil, não amigável pesando. Há descendentes modernos dos mestiços que têm diplomas, possuem negócios, aparecem em papéis de censo como qualquer um, mas observe-os de perto quando certos tópicos surgem: roubo de terra, túmulos esquecidos, expansão corporativa em território antigo. Algo muda atrás de seus olhos. Não raiva, não grife, algo mais frio, algo esperando. Em entrevistas conduzidas no final dos anos 1980 por um historiador universitário, vários descendentes da serra foram perguntados se acreditavam nas velhas histórias. A maioria respondeu com ambiguidade educada, mas um homem, um fazendeiro quieto, chamado Elias Mendes, deu uma resposta diferente. Ele olhou para a linha das árvores e disse calmamente: equilíbrio não foi necessário ultimamente. As pessoas se comportam agora. O historiador perguntou: o que aconteceria se esse equilíbrio inclinasse novamente? Mendes não piscou. Ele apenas disse: então a serra lembrará. Há relatos ocasionais, nunca cobertos pela mídia principal, de drones de agrimensura perdendo sinal ao cruzar a fronteira da serra, de prospectores corporativos que de repente retiram suas ofertas sem explicação pública, de desenvolvedores que sonham com subdivisões e lotes de montanha, apenas para abandonar os projetos após passar uma única noite na floresta, alegando complicações de terreno, mesmo quando os mapas mostram nenhum obstáculo. Comportamento padronizado, deterrência silenciosa, métodos velhos aplicados em forma moderna. De vez em quando, um jornalista ou podcaster tenta reacender interesse nos desaparecimentos mestiços. Eles chegam ansiosos, armados com gravadores e teorias. Alguns produzem episódios cheios de especulação e música sinistra. Sempre terminam do mesmo jeito. Fatos inconclusivos se arrastam para rumor. Entrevistas cortadas curtas. Seu tom final muda de curiosidade confiante para respeito desconfortável, como se percebessem no meio do caminho que não estão simplesmente pesquisando história. Estão invadindo memória que resiste ativamente ser dissecada. E então há os que param de falar inteiramente. Em 2024, um historiador amador chamado Davi Moreira tentou criar uma linha do tempo abrangente de todo o desaparecimento ligado à Serra de 1862 em diante. Ele cruzou arquivos judiciais, bíblias de família, logs de enterro e testemunho oral, publicou suas descobertas iniciais online e anunciou que visitaria a serra para documentação direta. Postou mais uma vez uma semana depois. Locais não hostis, mas algo parece muito controlado aqui. Todos educados demais. Essa foi sua última atualização. Seu site permanece congelado. A entrada final marcada para ser continuada. Nunca foi continuada. O que nos leva ao presente, a este exato momento. Você ouvindo isso, se perguntando se o que houve é história, lenda ou algo ainda respirando nas árvores. Pergunte a si mesmo algo quietamente. E se vingança fosse apenas a fase visível? E se a serra nunca fosse sobre revanche sozinha, mas sobre construir um mecanismo, um sistema imune vivo destinado a ativar sempre que injustiça cria raiz novamente? Porque sistemas imunes não guardam rancor,
Respondem precisamente sem negociação. O Brasil se diz que história vive em museus, livros didáticos e documentários que pode ser contida, rotulada, explicada, mas algumas histórias não ficam quietas atrás de vidro. Algumas histórias respiram, movem-se abaixo do solo superficial, escondem-se dentro de dialeto, postura e silêncio. Esperam em lugares como a Serra da Mantiqueira, não como fantasmas do passado, mas como sentinelas de equilíbrio, observando para ver se o mundo aprendeu algo. Hoje rodovias cortam o que costumava ser floresta selvagem. Mapas de satélite mostram grades NEAT e linhas de propriedade. Cabanas de férias empoleiradas perto de velhos caminhos de mineração. Turistas caminham trilhas com água engarrafada e câmeras, rindo em lugares onde homens uma vez desapareceram sem som. Não sentem a tensão no ar, não no início. Não notam quando os bosques ficam quietos, não reconhecem a diferença entre silêncio natural e silêncio vigilante, mas a terra reconhece. A serra disse que certos riachos ainda correm mais frios do que deveriam, como se a água em si lembrasse algo que não pode falar. Velhas pedras permanecem onde agrimensores nunca as mapearam. 3 de cada vez, sempre 3 marcadores de fronteira para um mapa que não é escrito em papel, mas em memória de sangue. Fique entre essas pedras ao entardecer, e o mundo parecerá ligeiramente fora do centro, como uma nota sustentada por tempo demais, em uma canção que ninguém admite ouvir. A cada poucos anos um rumor surge. Um empreiteiro desaparece de um site de desenvolvimento. Uma empresa imobiliária cancela quietamente a aquisição de terra, perto de território mestiço sem razão pública. Um grupo de buscadores de emoção entra na serra e retorna dias depois em silêncio, recusando entrevistas, olhos ocos como homens que foram pesados e encontrados em falta. Não falam sobre o que ouviram ou o que os ouviu. Um operador de rádio estacionado perto da fronteira com o Espírito Santo uma vez alegou que seu equipamento pegou uma única voz transmitida em frequência morta, repetindo a mesma frase toda noite por uma semana. Equilíbrio observa. Ele descartou como interferência até dirigir pelas estradas da serra uma noite e notar 3 pedras empilhadas deliberadamente ao lado do caminho. Dirigiu mais rápido depois disso. Isso não é horror pelo bem do entretenimento. Horror entretém, equilíbrio instrui. E essa é a verdade enterrada no coração do legado mestiço. Eles não desapareceram na história. Passaram atrás dela. Posicionaram-se não como vítimas ou vingadores, mas como custódios de um princípio mais antigo que qualquer constituição estadual. Você toma o que não é seu. É marcado. Esquece o que fez. É apagado quietamente. Sem espetáculo, sem martírio. A maioria dos homens teme a morte. Mas apagamento é um destino muito mais cruel. Morte permite memória. Apagamento remove até isso. Nenhum julgamento, nenhum marcador, nenhuma história. Apenas uma lacuna onde um nome deveria estar. A punição mais limpa de todas. Então por que eu estou contando isso agora? Porque o Brasil esquece rápido. Expansão engole terra. Corporações redesenham mapas. Velhas fronteiras, aquelas gravadas por sofrimento e lembrança, são descartadas como superstição. A Serra assistiu isso antes. Conhece o padrão. Primeiro ignoram, depois apagam, depois chegam com contratos e linguagem legal polida como uma lâmina. E quando isso acontece, quando esquecer se torna política, equilíbrio acorda. Não rugirá, não se anunciará. Simplesmente começará a editar novamente. Uma história final circula quietamente entre certas famílias da Serra, não folclore. Aviso: um jovem desenvolvedor de Belo Horizonte chegou sem anúncio para agrimensurar terra para um lodge de luxo. Ele tourou as colinas com um passo confiante, apontando onde modernizaria a vista. Uma mulher da Serra andou com ele, convidada como consultora de cortesia. Ela disse pouco. Ele riu quando ela perguntou se ele conhecia os nomes das famílias enterradas abaixo do solo que pretendia nivelar. História pode ser realocada, disse ele. Ela parou de andar, olhou para ele por um longo momento, então disse uniformemente: você também. Esse desenvolvimento nunca foi construído. O homem retornou a Belo Horizonte e em meses deixou o negócio imobiliário inteiramente. Seus amigos disseram que ele se tornou retraído, quieto, como alguém que havia visto seu próprio nome em um livro razão sobre o qual não tinha controle. Talvez ele tenha visto 3 pedras em algum lugar que não esperava. Talvez tenha ouvido passos quando estava sozinho. Talvez equilíbrio o tenha considerado então dispensado. Se você tirar algo disso, tire isso. A Serra não odeia. A Serra não perdoa. A Serra simplesmente lembra. E memória, quando armada com paciência, é a força mais aterrorizante que uma terra pode possuir. Então, quando você ouvir o vento se mover estranhamente através das árvores do interior mineiro, quando os bosques crescerem quietos demais e seus instintos se acenderem, não pense em fantasmas. Não pense em folclore. Não pense em horror. Pense em equilíbrio.
Vivo invisível esperando.